há umas 2 semanas, mais ou menos, ou 3, enfim, o Mano deu uma entrevista lá na Arena, né, num pós-jogo, e até revelou que a minutagem dos jogadores, vocês tiveram que multiplicar ela, duplicaram, na verdade, e aí a gente, como jornalista chato como a gente foi atrás, passaram pra gente que estava mais ou menos numa média, né, isso nada individual, ele não fala individual, ele estava falando da média, os jogadores estavam no treino 2.4, 2.3, 2.5, e estão indo para quase 5 quilômetros em média no treino, assim, que claramente vocês colocaram isso para os jogadores, a necessidade, independentemente do que estava vindo sendo feito no passado, mas que a partir dali a coisa tinha que ser diferente, que é o futebol que pede hoje de muita imposição física e tal, e é impossível com aquela minutagem, com aquela quilometragem de 2.4, 2.5, conviver com o futebol de hoje. Os jogadores entenderam essa necessidade de um trabalho mais firme, de uma coisa mais forte. No começo, alguns sentiram um pouco mais, outros um pouco menos, e agora está um pouco mais alinhado, ou tudo isso está em adaptação, essa carga maior que vocês estão fazendo, que o Mano falou para a gente? A gente já fala sempre em cima de metodologias, né? Não existe a metodologia perfeita, existe sim o que a gente acredita, e a gente falando de números, de intensidade, a gente sempre tem que ter um cuidado, porque a intensidade é você fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer, né? Às vezes você, não, o time está correndo e daqui a pouco, não, o time está cansado, mas ele não está fazendo bem feito, e sim o que ele se propôs a fazer. Quando o time está fazendo bem feito o que ele se propôs a fazer, ele consegue entregar muito mais um jogo intenso, né? Essa palavra, que a gente confunde muito intensidade só com correria, e o professor Mano fala muito bem isso, e até o meu alinhamento com o modelo de trabalho vai muito em cima disso. E para entregar, né, dentro do modelo de trabalho do professor, com a comunicação muito clara, deixa muito claro para a gente as suas ideias, e a gente procura, em cima disso, potencializar e otimizar, né, os treinamentos para que ele consiga entregar as ideias de jogo na plenitude do professor Mano Menezes. Então, essa mudança de metodologia ela ocorre com qualquer mudança de liderança técnica, mudança de comissão, entendeu? Então, isso se deu muito pela mudança de comissão que acontece no futebol, entendeu? Não tem, e os jogadores demoraram a absorver, assim? Foi difícil? Ou isso, com o passar do tempo, eles entenderam que a banda tocaria de maneira diferente e se enquadraram? Não, assim, dentro do treinamento, é um grupo muito bom, assim, muito dedicado. Dentro dos treinamentos, eles são sempre muito, muito dedicados mesmo, entendem o que tem que ser feito, e, assim, a responsabilidade que todos nós temos, né? Então, diariamente, é um grupo muito dedicado. Encontramos aqui um grupo bastante dedicado, que muito atento às informações e ao que tem que ser feito. E antes do Tomás até fazer a próxima, só para não perder o raciocínio, o torcedor, a impressão nossa aqui de fora é que o time está correndo mais, está com mais imposição física, está se comportando melhor fisicamente. Os números que você tem de jogos, que aí pelo GPS e tudo mais, que está no corpo dos jogadores, isso traduz mesmo? Você consegue, você tem, por mais que você obviamente não precisa passar e nem vai passar, mas a nossa impressão, os números também são reais para vocês? Então, depende de cada jogo, né? A gente sempre, aqui, nós temos como eu falo, dentro do modelo de trabalho do professor Mano Menezes, a gente sempre tem o hábito de contextualizar todos os jogos. Após o jogo, a gente se reúne, eu, Bruno, toda a comissão com o professor Mano, a parte de análise, e contextualiza esses números, né? Então, tem jogos sim, tem jogos que, por exemplo, agora contra o Grêmio, com um jogador a menos, vai sempre estar alinhado ao contexto do jogo, à estratégia do jogo. Se baixou muito a linha, se subiu marcação. Isso tudo influencia. Então, os números, às vezes sim, às vezes não, ele vai depender muito do contexto do jogo. O que eu me preocupo, na minha função como preparador, é que o atleta esteja apto a executar da melhor maneira, com efetividade, com eficiência, as ideias de jogo do professor Mano Menezes. Se ele consegue entregar ao professor o que ele está pedindo dentro da sua estratégia de jogo, como foi, né, no faz contra o Grêmio, contra os outros jogos também, que ele consiga entregar ao professor aquilo que o professor precisa, entendeu? Que aí sim o Corinthians vai estar muito mais próximo de um ótimo rendimento, mais próximo do resultado. Eu ia perguntar exatamente desse jogo contra o Grêmio, assim, fica muito aquela coisa, né? Ficou com um jogador a menos com 8 minutos de jogo, não, o pessoal se desdobrou, mas a minha impressão de fora é que por ali as duas linhas muito compactas do time lá atrás,
teoricamente o cansaço para mim parece ser mais mental, de estar sempre precisando ficar atento, do que físico. Eles correram mais ou menos do que num jogo normal, assim? De forma coletiva, com um jogador a menos, foi basicamente a mesma média do que vem fazendo. O que você falou, você tocou num ponto muito bom. Eu não consigo fragmentar, assim, sabe? Quando você tem um desgaste emocional, como você falou, um desgaste mental ali, e você está atento com um jogador a menos, cada um tem que se doar um pouquinho mais, aquela atenção ela é muito maior em não poder descompactar em nenhum momento, né? Jogando fora de casa. Isso influencia diretamente no desgaste físico. Essa tensão, essa concentração muito maior, ela vai influenciar diretamente no desgaste físico, entendeu? Então, eu não consigo, assim, às vezes, ter um recorte, assim, tipo, não, às vezes o time foi superado no segundo tempo, alguma coisa de organização, então, não, o time cansou, então o time foi bem no primeiro tempo, bem no segundo. Tem que sempre tentar contextualizar o jogo, entendeu? Então, entra muito nisso que você falou também, desse desgaste emocional, desse desgaste mental que influencia. Mas o time ali foi muito... cumpriu à risca a estratégia traçada pelo professor Mano. Não vou aqui ficar, não, o time foi isso, foi bem, não. O time foi muito... cumpriu à risca as ideias do professor. Sim, o professor Mano foi muito, muito feliz, como tem feito aqui diariamente, porque a construção de um jogo ela é uma construção diária. É no dia a dia de treinamento, com as informações passadas, executadas, repetidas. A gente fala, nossa construção do jogo ela é diária. Então, foi muito bem construído e vem sendo muito bem construído, capitaneado pelo professor Mano. E da sua posição, a gente teve quantos jogos, Wes, que o Corinthians saiu na frente e acabou no segundo tempo tomando empate? Foram uns 3 recentes, né? Fluminense, o Santos, foi um gol no finalzinho. Teve mais algum aí que eu tô me esquecendo. O Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro. Quando você ouve muita gente falando, pô, mas o time cansou no segundo tempo, queria que você abriu espaço para você opinar sobre quando você vê essas análises sobre a desempenho. A gente tem que cuidar, porque, sim, isso é uma visão, eu não consigo ter essa visão somente por isso, assim, não, foi isso, ou foi técnico, não tem como a gente fragmentar. A gente sustentou um jogo contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, e também não quer dizer que foi, senão vai ter sempre em cada jogo vai ter um time que, se tomar um gol no segundo, vai ter um time que corre mais, outro time que corre menos. Aí no outro final de semana, o time melhorou e o outro piorou. Então, fica muito fragmentado a gente ter esse olhar, entendeu? Tentar sempre contextualizar ao máximo como foi o jogo, né, com a parte de estratégia, quais foram as nuances daquele jogo, né? Então, cada jogo tem a sua história. Um jogo nunca é igual ao próximo, né? Então, a gente tenta minuciosamente aqui, cada pós-jogo, nos reunirmos e contextualizar os números, entender o que aquele jogo pediu, como foi o jogo, e com isso construir diariamente a nossa semana para o próximo jogo. E assim vai se dando a temporada do Corinthians, né? Assim, esse final de temporada, dessa maneira.